Essa aula de hoje é sobre se a direção te faz sofrer, pensar em dirigir te faz sofrer, te causa sofrimento. É possível isso? Então é o seguinte, como que a direção pode causar sofrimento para quem quer dirigir? Bom, começar a dizer para vocês que apenas em torno de 5% dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, enfim, de tudo que nós vivemos é comandado pelo nosso consciente. Isso significa que a grande parte, a maior parte de tudo que a gente vive, pensa, fala, enfim, vem do nosso subconsciente. Então, veja bem, o subconsciente é a maior parte sobre o que nós pensamos e tudo mais. O que isso significa? Significa que nós vamos armazenando crenças, nós vamos armazenando memórias ao longo da nossa vida, a partir de, inicialmente, dos nossos pais, sobre o que eles falam, o que eles consideram como verdade. E nós, como crianças, absorvemos tudo isso, obviamente, como verdade, porque são os nossos pais, são as nossas primeiras referências. Depois, a escola é a próxima referência, e a gente vai armazenando todo aquele conhecimento, conceitos, paradigmas, enfim, julgamentos, etc., está sendo tudo guardado, armazenado no nosso subconsciente. É como se fosse um grande HD guardando todo o aprendizado, todas as memórias, e a partir daí construindo as nossas próprias crenças. A gente sabe que, por exemplo, na adolescência, a gente vai pegar todo esse conhecimento, tudo que a gente era, misturado com os nossos pais e também a escola, e vai começar a se diferenciar, começar a se tornar um ser humano único. Só que, obviamente, em cima daquilo que a gente já aprendeu, daquilo que a gente conhece, daquilo que já estava formado no nosso inconsciente. E como o nosso inconsciente também, ele vem de muitos anos atrás, dos nossos ancestrais, nossos pais primeiros, e que viviam a sobrevivência, basicamente, eles precisavam sobreviver às intempéries, aos animais, à fome, eles não sabiam se iam comer, se não iam, e os animais iam atacar, e não tinha uma casa direita, então a sobrevivência era a coisa mais importante para eles, certo? E nós trazemos essa informação também no nosso inconsciente. Então, tudo isso misturado, e mais o que a gente vai criando e julgando a partir do que a gente aprendeu, a gente vai criando os nossos próprios julgamentos, nossos próprios conceitos, fazem com que a grande parte, a maior parte das decisões sejam a partir do inconsciente. Então, se no inconsciente existe muito medo, por exemplo, que é o que a gente traz em geral, na maior parte das nossas memórias são memórias de medo, quando a gente vai decidir fazer uma coisa nova e principalmente dirigir, a gente esbarra com esse medo. Eu falei na live, é comum, é normal ter medo de dirigir? Será que é normal? E eu disse que sim, que é normal, que é comum, na verdade. Porque o medo, ele está no nosso inconsciente e ele molda, ele modela, ele determina grande parte das nossas atitudes. E, obviamente, o medo de dirigir está nesse pacote. Agora, por que é que a gente, muitas vezes, a partir desse medo, toma decisões que são contrárias aos nossos desejos? Então, a pessoa fala assim, eu quero dirigir, eu desejo dirigir, é a minha vontade de dirigir. E por que é que você toma atitudes contrárias a esse desejo? Porque, veja bem, o pensamento, eu quero dirigir, ele é um pensamento consciente, tá? Conscientemente você deseja dirigir. Só que lembra, 5% apenas de tudo que a gente faz, pensa e deseja, e na verdade sente, não deseja, mas sente, é comandado pelo nosso inconsciente. Então, se no seu inconsciente dirigir é uma coisa perigosa,
você armazenou memórias, lembranças, conceitos de que dirigir é uma coisa perigosa, o seu inconsciente, a partir do momento que você diz, eu quero dirigir, acende uma luz vermelha, um alerta dentro do seu inconsciente, e ele vai fazer de tudo para te proteger desse medo, desse perigo. Veja, quem determina que é um perigo é você, a partir, claro, de, como eu falei, de N lembranças, conceitos, N situações que você foi armazenando, mas está tudo no seu inconsciente, ele está completamente dominado por essa ideia de que dirigir é uma coisa perigosa. Então, o que ele vai fazer? Qual é o trabalho dele? Qual é a função dele? É te proteger desse perigo. O cérebro ele tem duas funções básicas, que é nos proteger do perigo ou causar prazer, ou nos levar para o prazer. Só que a gente busca muito mais evitar a dor, evitar o sofrimento, do que buscar o prazer. Isso já foi comprovado centenas de vezes, em várias circunstâncias. É bem comum que a gente prefira evitar a dor do que buscar o prazer. Então, veja bem, buscar o prazer seria dirigir. Ah, eu quero dirigir, é um prazer. Só que a dor que causa enfrentar esse medo, a dor que é pensar nas coisas ruins que podem te acontecer, ela é maior do que o desejo de dirigir. E aí, o nosso inconsciente entra em cena, por incrível que pareça, por mais louco que pareça, começa a criar situações para que você não consiga dirigir. Que situações são essas? Olha, pode acontecer coisa de todo tipo. O mais comum é que se manifeste alguma coisa no seu corpo. Depois vocês começam a perceber, comece a analisar se já aconteceu alguma coisa, alguma vez isso com vocês na vida de vocês. Começa a fazer uma retrospectiva aí de quando vocês queriam fazer uma coisa e aconteceu alguma coisa para atrapalhar. E isso é bem interessante, isso acontece muito até. As pessoas falam assim, nossa, mas logo agora que eu ia fazer tal coisa, aconteceu isso daí, para não deixar isso acontecer. E a gente nunca coloca a responsabilidade sobre nós mesmos. A gente nunca acha que nós somos responsáveis por não permitir que aquilo aconteça com a gente. Poxa, mas eu queria tanto. Você queria tanto conscientemente, mas o seu inconsciente é muito mais forte. E é ele que vai determinar se isso vai acontecer ou não. Caramba, e agora, hein, Olivia? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai brigar com esse inconsciente? Como é que a gente vai fazer para resolver isso? Eu vou contar algumas experiências de alunas com quem isso aconteceu. Há muito tempo atrás, eu fui dar aula para uma aluna lá em Cubatão, e ela me ligou e acertou a aula, acho que daí para uma semana depois, mais ou menos, um tempinho depois, quando chegou próximo do dia de fazer aula, ela disse, Olivia, eu não vou poder fazer aula, eu tive uma crise de labirintite. Fazia muito tempo que ela não tinha tido uma crise, ela tinha labirintite, mas controlada. De repente, quando ela decidiu dirigir, ela teve essa crise de labirintite. Ou seja, o cérebro dela providenciou uma reação física para que ela não passasse por esse medo, passasse por esse perigo que era dirigir. Você vai falar, não, Olivia, você está doida. Imagina se nós vamos fazer isso. Imagina se o cérebro faz isso. Vou te falar mais, vou te contar mais duas experiências. No nosso curso, o primeiro curso, Perdendo o Medo de Dirigir, o ano passado, tinha a Ilana, uma outra aluna, que também, na penúltima semana de curso, ela me fala também, eu não consegui fazer a tarefa de casa dessa semana, porque eu fiquei com tendinite. Na época dessa minha aluna lá de Cubatão, eu não sabia que era por causa disso. Ela ficou, inclusive, 2 meses para começar a fazer o curso. 2 meses ela levou com crise, mas ela fez treinamento, começou a dirigir. E com a Ilana, eu já percebi, a partir também, claro, de muito mais conhecimento, agora
estudando terapia, sendo terapeuta, etc., muito mais conhecimento. Então, eu pude identificar imediatamente que era uma reação do corpo dela, para que ela não tivesse que enfrentar essa dor, ou seja, esse medo, né? E essa semana eu tinha um atendimento da Sala do Medo, uma sessão da Sala do Medo, e eu tinha marcado para terça-feira. Quando chegou terça-feira de manhã, um pouquinho antes do horário para a gente fazer, ia mandar o link para a pessoa, disse, bom dia, tudo bem, tá tudo certo para hoje? Ela falou, não, estou indo para o hospital, porque eu tive uma crise de pressão alta. Ah, tudo bem, você fala assim, não, ainda não acredito. Mas olha só, se fosse uma pessoa só, você fala, coincidência, né, coincidência. Duas pessoas, já não é tão coincidência assim. E três pessoas? E tantas outras que eu não estou lembrando agora. Eu me lembro dessas três, ficou muito forte na minha memória, talvez porque fosse a primeira vez que isso tivesse acontecido, mas as outras duas, conforme vai se repetindo, a gente vai observando um padrão, entende? Então, parece louco que dirigir cause sofrimento, mas não é o dirigir que causa sofrimento, é como você codifica isso, como você interpreta isso a partir das suas memórias, dos seus dramas, seus traumas, seus conceitos, tudo isso que você tem armazenado no seu inconsciente. Então, ele tem o poder, sim, completamente, tem todo o poder de criar situações para que você fuja desse perigo, para te livrar desse perigo, para te tirar desse perigo. Ele vai criar. Tem uma outra situação que não é de direção, mas de uma amiga minha querida, da nossa mentoria de terapeutas, que o ano passado ela também tinha pensado em tomar uma decisão e partir novamente para um trabalho corporativo, por exemplo, e quando ela disse isso, vou voltar a trabalhar, ela criou uma situação tão absurda, ela foi assim, ela sofreu um atentado na rua de um homem que estava, né, fora das suas faculdades mentais, mas assim, parece que foi cronometrado, porque ela ia sair de casa de manhã e ela ficou o dia inteiro enrolando, e quando ela saiu, foi exatamente no momento em que esse homem estava passando e a atacou. E aí ela torceu o pé e ficou 10 dias sem poder praticamente se mexer. Ou seja, para ela voltar para o corporativo, voltar a trabalhar como funcionária, era um perigo. O inconsciente dela, o cérebro, a partir do inconsciente, criou uma situação para que ela não passasse por isso. Gente, é muito louco isso, de verdade. Eu sei que parece absurdo, insano, mas é isso que acontece. A gente tem esse poder. A gente tem esse poder de criar aquilo que a gente deseja, ou a gente pensa que deseja, na verdade, a partir de todos esses conceitos, de todas essas memórias, de todos esses arquivos que estão no nosso inconsciente e que estão determinando a nossa vida. Aí o que acontece? Se a pessoa me liga, vou fazer aula, tá bom, ou vou fazer treinamento, ou vou fazer alguma coisa, fazer uma sessão, enfim. A pessoa me liga. Aí acontece alguma coisa na semana, ela já não consegue mais fazer o treinamento ou o que ela tinha se proposto. Aí sabe o que a pessoa fala? Eu acho que não era vontade de Deus. A maioria fala assim, não, acho que Deus não queria. Porque quando a pessoa liga, ela fala, se Deus quiser, eu vou fazer. Eu vou fazer o treinamento, eu vou conseguir dirigir, se Deus quiser. Aí se acontece alguma coisa desse nível, aí a pessoa fala, porque Deus não quis. Por isso que não aconteceu, tá? Inclusive, eu aprendi com uma consultante minha, no ano passado, estava fazendo sessões de terapia, e ela morava em São Paulo e foi morar na Bahia, em Porto Seguro. E ela falou que lá era diferente, que as pessoas lá, elas não falam se Deus quiser, elas falam com fé em Deus. Eu falei, olha, tem tudo a ver. Então, eu nem deixo mais as pessoas falarem isso, se Deus quiser, eu não deixo mais. Então, se a pessoa fala em Deus, eu falo, se Deus quiser, não. Com fé em Deus, porque aí
tem a sua parte e a fé que Deus dá para a gente realizar. Só que se a pessoa fala, se Deus quiser, ela já está se eximindo, ela já está tirando a responsabilidade dela de fazer com que isso aconteça. Entende? Só que, veja bem, olha que interessante, eu estou assistindo uma série chamada Maria Madalena. Não sei se vocês conhecem, já ouviram aí no Netflix. E, paralelamente, à história de Maria Madalena tem a história de Jesus. E ele falou uma coisa muito interessante, uma frase muito interessante, num dos capítulos. Tem cura? Claro que tem. Sempre tem. Ele diz o seguinte: tudo que você pedir para Deus, você tem que acreditar, tem que aceitar imediatamente que ele já atendeu. Olha só. Isso ficou muito forte para mim, sabe? Eu já tinha ouvido isso, eu acredito que já tenham ouvido também, mas, nossa, me bateu muito forte no coração isso daí. Então, ele disse: tudo que você pedir para Deus, você creia que ele já atendeu, tá? Acredite, pode ter certeza que ele já atendeu. É a vontade dele atender. E, bom, se é a vontade dele, então não foi ele que impediu que isso acontecesse. Fomos nós mesmos, através do nosso inconsciente, das nossas crenças armazenadas no nosso inconsciente. Bom, como acontece essa cura? Em primeiro lugar, a consciência de que isso acontece. Então, a partir do momento que você sabe que isso vai acontecer, e se acontecer, mesmo que você não fique pensando nisso, mas se você desejar, determinar fazer alguma coisa, e de repente algo vier para te tirar desse propósito, você imediatamente percebe que é o seu inconsciente querendo te proteger. Tá? Essa é a primeira coisa que tem que acontecer, é a sua consciência de que isso acontece. Porque a consciência já muda tudo. Tá? Então, eu não vou deixar que isso me demova da minha vontade. E o segundo passo é manter firme a sua decisão e contornar o problema, procurar saídas, procurar resolver aquela questão que surgiu, para que você sobreponha, para que você subjugue esse cuidado, essa proteção do seu inconsciente e consiga fazer. Vamos imaginar a situação. Eu quero dirigir. Eu tenho medo de dirigir, mas eu quero dirigir. Aí eu vou procurar a Olivia, tanto para fazer o treinamento presencial, se for para fazer a sessão da Sala do Medo pela internet, online. A gente faz a sessão online. Você ligou, agendou, aí naquela semana, naqueles dias, acontece alguma coisa, sei lá, você precisou gastar o dinheiro que você ia pagar. Quebrou o carro, aí você não vai poder mais fazer treinamento. O seu filho pediu dinheiro emprestado, sei lá, ficou doente, deu alguma coisa, né? Subiu a pressão, foi para o hospital, qualquer coisa, qualquer coisa. Aí, imediatamente, você identifica isso. Aí você fala, tá bom, eu vou resolver essa questão, eu vou resolver essa situação, e assim que eu resolver, eu não vou me demover desse desejo, dessa decisão de fazer aquilo que eu quero. Então, quando você insiste, o seu inconsciente ele é obrigado a acatar o seu desejo. Ele é obrigado, porque quem manda é você, na verdade. É que você não sabe que é ele que está no controle. Mas a partir do momento que você sabe, você pode perfeitamente tomar esse controle e determinar que seja daquele jeito. E eu sempre falo disso, a decisão, aprendizado e prática, né? A decisão tem que ser tão firme, que você supere todos os obstáculos que vão vir, e vão vir mesmo, gente, vão vir mesmo, não tem a menor dúvida de que vai vir, não tem a menor dúvida, mas a partir desse conhecimento, você já está muito mais forte, você já está muito mais fortalecida para conseguir manter a sua decisão de eliminar o medo de dirigir, de perder o medo de dirigir, ou de qualquer outra coisa. Eu acredito que esse conhecimento, ele seja precioso, fundamental, para que você consiga
realizar qualquer coisa na vida. Às vezes as pessoas podem até achar que é assim, isso aqui é prova de Deus, sabe, para ver se eu mereço, para ver, sabe, sempre coloca a culpa em Deus, sempre acha que Deus é que não está fazendo, que não está querendo, que, sabe, assim, que está contra você, etc. Nada a ver, nada a ver. Eu sempre digo isso, Deus é muito inteligente, porque ele criou uma única lei que determina, ele não precisa ficar fazendo o tempo inteiro, cuidando de cada uma das pessoas, ou presenteando, ou castigando, porque existe uma lei que faz isso. Sabe qual é a lei? Ação e reação, plantio e colheita. Aquilo que você plantar, você vai colher. Não precisa ele ficar te presenteando ou te castigando pelo que você faz. As consequências do seu plantio, ou seja, o que você vai colher, são a partir do que você plantou. Então, não fica colocando a responsabilidade para Deus se não deu certo. Vai cuidar do seu inconsciente. E terceira coisa que a gente deve fazer, a primeira é reconhecer, a segunda é manter firme essa decisão e superar esses obstáculos, e a terceira, não menos importante, é limpar essas crenças limitantes através das terapias que a gente oferece, como constelação familiar, como a EFT, como a sala do medo. E os cursos também são ferramentas que te ajudam a limpar o seu inconsciente dessas crenças que te limitam, dessas crenças de medo. Ou seja, quanto menos medo você tem, quanto mais você vai eliminando o medo do seu inconsciente, mais forte você é quando você decide uma coisa. Eu, por exemplo, estou cada vez mais forte nas minhas decisões. Eu vou fazer, eu vou conseguir. E não importa. Veio aqui, tem uma curva assim no rio, tal, você contorna. Inclusive, tem, na verdade, uma parábola, que a água, ela só contorna os obstáculos, ela não fica brigando com os obstáculos. Ela não briga. Ela contorna os obstáculos. Você já percebeu? Tem pedra, tem pau, tem não sei o que, ela vai só contornando. E ela segue o caminho dela. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Vem os obstáculos, contorna o obstáculo e continua seguindo no seu intuito, na sua decisão. Olha como é importante isso. Eu, sinceramente, gente, eu considero fundamental esse conhecimento. Para mim, faz toda a diferença. Porque não que eu pense que Deus é que está me impedindo de fazer, e nem que, nossa, eu sou uma coitada e vítima da situação. Não, pelo contrário. Se eu percebo que existem obstáculos, eu percebo que é alguma coisa que eu preciso trabalhar em mim. Que eu preciso mudar no meu inconsciente, que está impregnado de muitas crenças limitantes. Eu já eliminei, sei lá, centenas talvez, mas eu sei que ainda tem coisa para eliminar, eu sei que ainda tem trabalho para fazer. A gente não para. Como diz a Sônia Leonardo, a gente para, a gente já virou estrelinha, a gente já não está mais nesse plano. Então, enquanto a gente estiver aqui nesse plano, a gente vai estar trabalhando o nosso inconsciente. Porque o nosso inconsciente, como eu falei, é o inconsciente da família, é o inconsciente coletivo e é o nosso próprio daquilo que a gente vai armazenando durante a nossa vida. Ou seja, é muita coisa. Nós não fomos criados para ser livres, felizes, prósperos, ricos, enfim, nós não fomos criados para nada disso. Ao contrário, nós somos criados para ter medo, para sobreviver, para lutar, para a vida ser difícil. Então, para a gente mudar esses padrões, tem que ter muito trabalho. Quantas pessoas estão falando disso na internet? De eliminar crenças limitantes para que você seja feliz, para que você consiga atingir os seus objetivos, para você se libertar do medo. O medo está no seu inconsciente. Não está só no seu consciente. O medo não é consciente, ele é inconsciente. E tem que ter um trabalho forte, objetivo, um trabalho massivo de eliminação do medo. Tá? Então, nunca mais diga que Deus não quer que você dirija. Isso acho que isso não é para mim. Acho que Deus não quer, por isso não deu certo. Nunca mais diga isso. Agora você sabe que é o seu inconsciente que está criando todas essas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, para terminar aqui. Você é senhora do seu corpo, do seu consciente, do seu inconsciente, de tudo. O seu desejo tem que ser mais forte.
tá? E vai fortalecendo ele com essas ferramentas. Eu estou à disposição, estou fazendo sessões, estou com a Sala do Medo, que é fantástica, ela é imediata, é um choque no medo. Tem as sessões de FT, tem os cursos, tem uma série de coisas. Você tem muita ferramenta hoje para se libertar disso, para poder resolver essas questões, tá bom? Eu considero uma preciosidade isso que eu estou falando hoje, tá? Eu tenho certeza que se vocês se apropriarem disso, se vocês internalizarem, se apropriarem, vocês vão mudar a vida de vocês. Por que que muda? Porque, como eu falei, eu tenho vários desafios. Eu sempre encontro desafios porque eu estou sempre experimentando uma coisa nova. Sempre, eu não paro nunca. Então, eu estou constantemente enfrentando esses desafios. E eu vou cada vez me tornando mais forte, ou seja, cada vez menos esses desafios, esses obstáculos me detêm, para que eu não chegue no lugar onde eu quero chegar. Eu tenho certeza que eu vou chegar, porque a cada dia eu vou me fortalecendo mais e por aprender a contornar esses obstáculos, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido, recebido, né, no coração de vocês. Pensem sobre isso durante a semana, façam uma retrospectiva, como eu falei, tentem lembrar de coisas que aconteceram nesse padrão, que você queria uma coisa e aí veio uma situação que te parece que não era para você fazer, tá? E aí, se você não fez, provavelmente você se arrependeu de não ter feito. E se você fez, você ficou feliz e mais forte. Tá bom, gente? Grande beijo, muito obrigada de vocês estarem aqui me ouvindo. Então, do meu coração para o seu coração, eu desejo que o seu sonho de dirigir se realize. E até mais.